Hello everyone, welcome to another English class. My name is Neff Barros and I'm going to be your teacher for today. Tudo bom, gente? Bem-vindo a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos falar sobre um tópico chamado Present Perfect Continuous, ok? É um assunto do segundo ano, então vamos comigo ali na tela. Antes de nós começarmos, nós vamos acompanhar um pequeno meme, só para a gente poder introduzir um pouco como é utilizado esse tempo verbal, ok? So let's go, follow me. On the screen we have, when you've been running on the treadmill for 30 minutes and look down to see you've only ran for 30 seconds. Então, é importante que nós lembremos que toda tradução ela é uma adaptação. Nós vamos adaptar aqui um pouquinho o texto, ok? Seria mais ou menos, quando você esteve correndo na esteira por 30 minutos e olha para o relógio e percebe que só passaram 30 segundos. Entenderam mais ou menos o uso? Então vamos ali, vamos aos exemplos práticos para ver como que a gente vai entender essa estrutura. Okay? So let's go. The present perfect continuous definition. On the screen we have, na tela nós temos a definição do present perfect continuous. Vamos lá. Use o present perfect continuous para uma atividade contínua e repetida. Essa parte é importante, iniciada no passado e que continua até o presente. Então, diferentemente do present perfect, que também significa isso, o present perfect continuous ele enfatiza nessa questão. Uma atividade iniciada no passado e que continua até o presente. Ou uma atividade repetida no passado e que continua até o presente. Como vocês estão vendo no pequeno gráfico que nós temos ali, nós temos o passado, uma atividade que começou ali, e vem até o presente. Então influencia ou então acontece ainda até o presente. Tudo bem? É muito comum nós utilizarmos esse tempo verbal quando falamos sobre cursos que nós estamos fazendo, ou então sobre atividades, hobbies, coisas específicas que nós começamos no passado e que continuamos fazendo até hoje. Como estudar inglês. Ok? Então, vamos a alguns exemplos, sem ser o do meme. So let's check out some examples, okay? The first one here. What have you been doing lately? What have you been doing lately? O que você tem feito ultimamente? I've been going to an English course. I've been going to an English course. Eu tenho ido a um curso de inglês. Segundo exemplo. Who's been working from home? Who's been working from home? Quem tem trabalhado de casa? Everyone's been working from home. Everyone's been working from home. Todos, ou todo mundo, está trabalhando de casa. Sempre lembrem, uma adaptação. Nem sempre você vai traduzir exatamente como está escrito ali no inglês, senão não vai fazer tanto sentido no português, ok? Então vamos entender um pouquinho da estrutura. Como assim? Como que funciona? Como que eu vou fazer o Present Perfect Continuous? Lá no quadrinho, como vocês estão vendo na tela, nós temos ali a estrutura bem detalhada, como se fosse uma formulazinha. Então nós temos ali has ou have, mas, been. O que é o been? Lembra que não é been. Been, feijão. A pronúncia é um pouquinho diferente. Been, feijão. O verbo to be, no passado particípio, que é o que nós temos ali, nós chamamos de been. Been. Um pouquinho mais preguiçoso. Been. E nós temos também o present participle, ou a gente pode também chamar de present continuous. Muita gente coloca como ing ou ing. Então essa é a estrutura. Então, ali no exemplo, o primeiro exemplo na forma affirmative, nós temos I, have como verbo auxiliar, been, verbo to be, no passado particípio, working, o verbo normal com ing. Essa é a estrutura do present perfect continuous. Sempre que vocês verem continuous, ing. Continuous significa o ing, que a gente vai colocar nos verbos. Em português a gente sempre chama como ando, indo. É mais ou menos essa a ideia. E olha como a tradução tem que ser uma adaptação. I have been working out. Eu tenho malhado, eu estive malhando. Negative form we have.
I have not been doing anything lately. Então, na forma negativa, nós apenas acrescentamos o not depois do verbo auxiliar have ou has. I have not been doing anything lately. Não tenho feito nada ultimamente. E a última forma, interrogative, we have. Nós vamos inverter a posição do sujeito e do verbo auxiliar. Ao invés de colocarmos o have, que é o verbo auxiliar, depois do sujeito, nós vamos colocá-lo antes do sujeito. Para fazer uma pergunta e colocamos o sinal de interrogação. Have you been taking online classes? Você está tendo aulas online? Have you been taking online classes? Deu para entender? Essa é a estrutura bem parecida com o present perfect, só que nesse caso nós sempre vamos utilizar o verbo to be no passado particípio e o verbo principal vai ficar com ing. Tudo bem? Vamos agora aqui a mais algumas especificidades do present perfect continuous, que são as contractions, sempre comuns no inglês. Eu separei ele na tela direitinho para que vocês possam entender. Com os pronomes I, you, we and they, nós vamos utilizar o have. Então, nós vamos colocar apóstrofe e o ve. Como, por exemplo, I've been. Com os pronomes he, she, it, terceira pessoa do singular, nós não vamos utilizar o have, nós vamos utilizar o has. Então, vai ficar com apóstrofe s. He's been, she's been, it's been. Ok? Na forma negativa, nós vamos contrair o verbo auxiliar com o not, ficando haven't or hasn't. Tudo bem? Essa é a estrutura das contrações. Com o Present Perfect Continuous, nós falamos sobre tempo. Então é muito comum nós utilizarmos palavras que vão determinar o tempo, ou então que ter relação com o tempo. É muito comum vocês encontrarem as palavrinhas como since, for e in quando utilizarem Present Perfect Continuous. Since, traduzindo, seria algo como desde. For, por. Às vezes pode ser para, mas especificamente aqui vai ser mais por. In e for, eles são semelhantes. Vocês vão entender agora. Eu vou explicar um pouquinho das diferenças dos dois. Tudo bem? Então vamos lá na tela. Nós temos use since. Lembrando, since. Ok? A pronúncia. Com pontos no tempo. Períodos no tempo específico. Use for e in com períodos de tempo. Qual a diferença? O since é para pontos específicos do tempo e o for para períodos de tempo. Mas use in apenas em declarações negativas. A diferença entre for e in, porque o in é especificamente usado para declarações ou statements na forma negativa. Então, vamos a alguns exemplos. What have you been doing since I saw you last? What have you been doing since I saw you last? O que você tem feito desde a última vez que te vi? Not much. I haven't been out in months. Not since April. Não muito, não tenho feito muito. Não saio de casa há meses, desde abril. Tudo bem? Então nós temos o in utilizado para formas negativas. Meses, um período de tempo. Não saio de casa há meses. Lá em cima nós temos o que você tem feito desde a última vez que eu te vi. A última vez que eu te vi, um ponto específico no passado. Tudo bem? In months, um período de tempo no passado também. E lá no finalzinho, not since April, desde abril, que era um ponto específico no passado. No outro exemplo nós temos How long has he been playing games? Há quanto tempo ele está jogando videogame ou jogando jogos? Fica um pouco estranho em português. He's been playing games for 5 hours now. Ele está jogando há 5 horas, um período de tempo. Tudo bem? Ou você pode traduzir como por 5 horas, durante 5 horas. Também é possível. Deu para entender um pouquinho do uso do since, do for e do in? Espero que sim. Então vamos agora aqui às atividades para a gente poder praticar um pouquinho o que nós vimos até agora. Ok?
So let's go to the present perfect continuous exercises. So the first one, o primeiro exercício nós temos complete with the present perfect continuous and since, for, or in if necessary. Okay? So here we have a dialogue. Aqui a gente tem um diálogo. Eu procurei fazer ele bem informal, como se fosse uma conversa do dia a dia, quando nós encontramos um amigo que nós não vemos há muito tempo. Então algumas palavras são bem formais mesmo, para vocês perceberem que é uma coisa que você usa no dia a dia. Ok? So let's go. Eu vou ler e vou tentar traduzir aqui da melhor maneira possível. So, first one here. Hey, what's up? E aí, o que está acontecendo? Ok? Continuing. Yo, man. Espacinho para completar. Cooking classes, espacinho, September. E aí, cara, estou... aulas de culinária em setembro. How about you? E quanto a você? What you all this time? O que você todo esse tempo? Dá para entender o que a gente vai completar? Lá embaixo. You know, você sabe, eu, games for hours and hours every day. Eu jogo por horas e horas todo dia. I haven't left the house ages. Eu não saio de casa eras, um período longo de tempo. Continuando. Oh, we try to reach you, but we haven't had any success, and that's why. A gente tentar alcançar você, mas não tivemos nenhum sucesso e é por conta disso. Anyways, man, I gotta go. Take care. De qualquer maneira, preciso ir. Se cuida. I hope I bump into you again sometime. Espero que eu esbarro ou encontro com você algum dia. E aí no finalzinho, yeah man, see ya. Tudo bem, te vejo depois. Então, vocês viram um pouquinho das lacunas? Deu para entender um pouquinho com a tradução? Ajudou um pouquinho a entender? Nós vamos completar usando o Present Perfect Continuous e, se necessário, since, for e in para períodos de tempo. Vamos lá então? Verificar a correção. I'm going to read everything now and translate the red parts. Eu vou ler tudinho e traduzir as partes em vermelho específicas, tudo bem? Yo man, I've been taking cooking classes since September. E aí, eu tenho feito aulas de culinária desde setembro. How about you? What have you been doing all this time? E você? O que você tem feito todo esse tempo? You know, I've been playing games for hours and hours every day. Sabe, eu tenho jogado por horas e horas todo dia. I haven't left the house in ages. Eu não saio de casa há eras, há muito tempo. Oh, I've been trying to reach you, but haven't had any success, and that's why. Nós tentamos contatar você, mas a gente não conseguiu, e é por conta disso. Anyways, man, I gotta go. Take care. De qualquer maneira, preciso ir. Se cuida. Hope I bump into you again sometime. Espero que encontre com você, ou esbarre com você de novo, algum dia. Yeah, man, see ya. Isso aí. Te vejo depois. Então é um diálogo bem informal, mas que deu para entender que a gente usa no dia a dia. O Present Perfect Continuous, ok? Espero que tenha sido bem esclarecedor para vocês. Só lembrando, né, nós vimos hoje o Present Perfect Continuous. Ele foca em uma ação que começou no passado e que continua até o presente. Uma ação que começou no passado repetidas vezes e nós continuamos repetindo, fazendo a ação, realizando até o presente momento. Nós também vimos um pouco sobre o since, for e in para tempo, ou seja, o since nós usamos em ponto específico do tempo no passado e o for e o in para períodos de tempo. Tudo bem? Durações de tempo. Espero que vocês tenham entendido muito da lição hoje. Não esqueçam que nós temos exercícios em relação a esse conteúdo lá na plataforma Eduque. Vocês podem acessar tanto esse conteúdo como outros conteúdos e poder praticar um pouco mais do que vocês aprenderam na aula de hoje. I hope you're doing great. See you guys. Take care.